Bom, você sabe sobre as notas explicativas e informações comparativas em uma entidade pública? Pois as notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática a fim de facilitar a compreensão e a comparação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Veja a seguir sobre as notas explicativas. Bom, essa determinação é do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que foi editado em 2016, lá na página 409, tem essa determinação, onde as notas explicativas, como já dito, devem ser apresentadas de forma sistemática, a fim de facilitar a compreensão e a comparação das demonstrações contábeis com as de outras entidades. Ou seja, sistemática no sentido de que cada nota deve estar ali no seu lugar devido de apresentação, para que todas as entidades possam ter essa mesma sistemática e possam ser comparadas. Vejamos. Bom, vamos acompanhar as notas explicativas da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, vamos ali ver a disposição dessas notas explicativas e, ao mesmo tempo, indo comparando com aquilo que foi feito nessa demonstração da Prefeitura de Curitiba. Bom, então, essa é a ordem que elas devem ser apresentadas. Em primeiro lugar, as informações gerais, ou seja, a natureza jurídica da entidade e o domicílio da entidade. Então, veja que a primeira nota dá o contexto operacional lá da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde diz: o município de Curitiba, capital do estado do Paraná, é pessoa jurídica de direito público interno. Vemos a natureza jurídica, né? Escrita no CNPJ sobre o número tal, cuja base territorial está vinculada ao estado do Paraná, e ali é o domicílio da entidade, né? Desde a sua fundação, em 29 de março de 1693. É composta pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige. Depois, ainda nas informações gerais, natureza das operações e principais atividades da entidade. Já na anterior, ela já falou um pouquinho sobre as suas atividades, mas ela continua, né? As atividades operacionais do município de Curitiba durante o exercício de 2020 estão amparados pela Lei Municipal número tal, né, 15.131 de 2017, a Lei número tal, lá 15.69 de julho de 2019, e ali essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, né? E a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? E pelas leis e decretos que autorizam os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020. Então, as ações desenvolvidas pelo município no exercício financeiro de 2020 estão agrupadas nas seguintes funções de governo, previstas na portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, número 42, tal, né? Que são a legislativa, essencial à justiça, administração, segurança pública, assistência social, previdência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, indústria, comércio, serviços, desporto e lazer e encargos especiais. Então, são aquelas atividades que cumprem ali a prefeitura. E ainda nas informações gerais, declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis. Então, a base de informações para as demonstrações contábeis. Então, lá diz, as demonstrações contábeis constantes nesse relatório técnico foram elaboradas de acordo com a orientação da parte 5, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, a DECASP, né, do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, a 8ª edição, hoje já está na 9ª, aprovado pela portaria da Secretaria Nacional número tal, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal 4320, 64, a Lei Complementar Federal 101 em 2000, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, que são as normas do Conselho Federal de Contabilidade sobre contabilidade pública.
Essas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes para a compreensibilidade das demonstrações contábeis. Depois, na parte B, o resumo das políticas contábeis significativa. Então, ali a gente tem a base de mensuração utilizada, por exemplo, o custo histórico, o valor realizável líquido, o valor justo ou o valor recuperável. Evidente que lá nas normas contábeis terão todas essas possibilidades de mensuração dos ativos, dos passivos da entidade. Mas aqui ela vai apresentar relativa àquelas que ela utilizou nas contas que ela utilizou. Por exemplo, ali as principais políticas contábeis têm as disponibilidades e o certo seria caixa e equivalentes de caixa. E ali ele diz, né, compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As disponibilidades estão mensuradas ou avaliadas pelo valor original, né, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e contabilizadas em contas de também as novas alteradas. E aqui ele traz novas normas que foram aplicadas, né, no decorrer do período ali pela entidade, né. Então, ele diz na adaptação dos seus sistemas de modo pesa, né, bem como para atender o plano de implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais. A seguir, estão os prazos dos PCPs, né, são os prazos apresentados aos municípios com mais de 50 mil habitantes, então ele mostra como eles estão fazendo a convergência, né, a implementação das novas normas. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis, né. Então, ali tem um item, né, reavaliação de redução ao valor recuperável, né. Então, ele diz, né, o município de Curitiba está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, de forma a atender o plano de implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, e assim vai, né, tratando sobre esse assunto. E segue adiante, né, informações, o item C, informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis, pela ordem que cada demonstração e cada rubrica foi apresentada. Então, ele vai mostrar as contas e a abertura das contas. Por exemplo, aqui traz o caixa equivalentes de caixa. Aberto, né, dizendo que caixa equivalente de caixa, que aparece como 2,8 bilhões, né, lá no balanço patrimonial, é aberto em bancos conta movimento e aplicações financeiras daquela forma que está apresentado ali. E no próximo slide nós vemos isso, né, no balanço patrimonial vai aparecer os números sintéticos, e ali na nota explicativa ele abre de forma analítica e ainda traz uma explicação sobre esses saldos. Ainda, né, informações de suporte e detalhamento, depois ele vai trazendo ali o detalhamento de cada item na ordem que aparece nas demonstrações contábeis. Traz outras informações relevantes, né, passivos, contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos, e ali traz sobre isso, né. Lá ele traz sobre as provisões para riscos trabalhistas, provisões para riscos fiscais, provisões matemáticas previdenciárias, separando aquilo que efetivamente é passivo daquilo que é provisão, conforme a norma específica que trata sobre o assunto. Ali, divulgação não financeiras como objetivos, políticas de gestão de riscos financeiros da entidade, pressupostos das estimativas. Então, ele traz, por exemplo, créditos e dívidas, né? Então, traz ali as concessões concedidas e outras informações relativas a essa questão. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão dos usuários sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro. Também ela deve trazer isso, não encontramos lá nas notas da prefeitura.
e há outras informações relevantes, né? Então, ajustes decorrentes de omissões e erros de registros, né? Conforme uma norma específica. Então, ele traz aqui, né, ajustes de exercícios anteriores, mas ele não traz muitas explicações como a norma diz que deve ser aplicado essa questão dos ajustes, né? Se foi prospectiva, retrospectiva, não trouxe isso nas notas da Prefeitura de Curitiba. E as demonstrações contábeis e as notas explicativas normalmente são apresentadas de forma comparativa com o período anterior. Normalmente seria obrigatoriamente, né? Então, ali ele traz, né? Então, todas as demonstrações, eles trazem pelo menos 2 períodos, o atual e compara com o anterior, e depois as notas explicativas, cada quadro que foi apresentado nas notas explicativas também deve ser feito assim, dessa forma. Bom, agora já sabemos sobre as notas explicativas de uma entidade pública. Então, vamos adiante nos nossos estudos. E fiquem agora com as nossas referências bibliográficas, né? E também sugiro que visualizem alguns balanços de algumas prefeituras próximos a você e tentem identificar as notas explicativas. Bons estudos!